Praise the Lord, my lords, the mightiest. Louvado seja o Senhor, meus senhores, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, esta é uma outra oportunidade que o Senhor proveu para vir até vocês em 105.3 e 105.9 FM, Jesus is Lord Radio. E o Senhor falou, agora mesmo, a hora que eu tenho, o número que nós temos agora são 8 totais aleijados levantados no caminho para Bomet, o grande mega glorioso serviço de cura e avivamento em Bomet. Isto já somando aos 77 aleijados que levantaram as nossas equipes no campo aqui, os reports deles agora são, desde Menengás, 5, o total é 77, e eles estão passando pelo portão 1, para que eles possam completar a lista, mas hoje, falando com as nossas equipes de transmissão que estão trabalhando nos números, eles puderam determinar 72. Então, é um número tão astronômico, simplesmente ouvir isso já deve te despertar, para te chocar, para simplesmente se preparar para a vinda do Messias. Porque se há alguma demonstração e ilustração da última glória do Senhor, isto está bem aí. Então, isto deve despertar os corações de todas as pessoas para que todos possam se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Hoje, eu queria rapidamente falar a respeito da visitação que vocês viram no domingo, quando o Senhor me fez vir ao vivo, e eu quero falar dela de um diferente ângulo, de um contexto diferente com relação à preparação, quando o Senhor Todo-Poderoso, privilegiado em um flash, uma visão em flash, até agora todas as visões da Nova Jerusalém que o Senhor me mostrou até agora foram em um flash. A número 1 foi como um voo panorâmico, ele fez um mover, eu passei pela cidade, eu pude ver como alguém que passa num avião, mas desta vez eu vi a Nova Jerusalém dentro da cidade, olhando as mansões de dentro, e a voz de Deus, a parte mais importante desta visão agora é a voz de Deus Pai, por voz audivelmente bem alto, dizendo: o lar eterno dos justos. As palavras-chave lá é o lar eterno dos justos. Então, esta palavra te diz que é o único lar dos justos, é o único destino dos justos. Número 2, é eterno. Significando, durará para sempre. Significando que quando você chegar lá, acabou tudo, acabou. Todos os trabalhos e dificuldades, tudo que você teve a respeito da vida acabou. Então, é o lar eterno. Ou significando, chegada, lugar de conforto, lugar de família. Você finalmente está a bordo, os justos. O mais importante, os justos, o Senhor exaltando a palavra justiça. Eu acho que este é o mais importante que você deve pegar desta mensagem. Os justos. O Senhor diz que a justiça vai ser muito central se alguém vai conseguir entrar naquele reino da glória. E, infelizmente, há muitas pessoas que não vão conseguir entrar lá por causa do pecado. Como que o pecado devastou este mundo. Lembre-se que eu estava lendo no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Quando eu cheguei no versículo 12 e lendo a Nova Jerusalém, como que esta é uma das promessas que o Senhor dá para a igreja. Então, Deus Pai me arrebatou de lá e me arrebatou até a glória e me mostrou. E então, por vós, ele diz, o lar eterno dos justos. Então, você pode ter certeza que este vai ser o tema principal na conferência de Bomet, juntamente com a visão da besta que o Senhor me mostrou em 7 de janeiro do ano de 2023, sábado. Então, tudo isto vai ser
ter uma grande conversa. Domingo, não sábado, domingo. Sim, sábado. Eu preciso ter a data exata, mas 7 de janeiro do ano de 2023. E então, a visão agora, esta aconteceu ontem, domingo, o dia, aliás, antes de ontem. Então você põe essas duas mensagens juntas e elas se completam. Ele está essencialmente apresentando dois destinos para a geração presente e para a igreja. Então, novamente, se você olhar a escritura que eu estava lendo quando o Senhor trouxe esta visão, o livro do Apocalipse, capítulo 3, isto é o que ele diz a partir do versículo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso é muito poderoso, já aqui, desde a introdução, você pode ver que o Senhor está se definindo a si mesmo, que ele é o Deus transcendente, separado do pecado, santo e separado. Ele é transcendente, ele é santo, e ele é separado da corrupção moral deste mundo, totalmente separado do pecado, portanto, requerendo de vocês como geração que sejam santos. Lembre-se, Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 6, os serafins, eles gritavam: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, pronunciando a santidade de Deus, e aqui agora o próprio Senhor está pronunciando a sua própria santidade, portanto, instruindo a humanidade de que vocês têm que ser santos. Então, o que vem na sua mente aqui é o livro de Hebreus 12, 14, onde ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que vem na mente também é o 1 Pedro, quando ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então, ele já está instruindo pela sua introdução, ele está instruindo a santidade de Deus, ele está instruindo santidade para vocês, o que é muito sério, povo abençoado. Então, ele fala a respeito da chave de Davi. Lembre-se da profecia, quando agora o Senhor se mostra a si mesmo para João. Aquele de vocês que estavam na conferência, nós lidamos bastante com isso. Apocalipse, capítulo 1, quando João ouviu a voz, então ele voltou para ver o Cristo glorificado, ressuscitado. E vocês se lembram da profecia que Jesus disse: alguns de vocês que estão aqui não morrerão antes de verem a vinda do glorioso reino de Deus. Agora, João aqui, que antes de morrer, ele viu o glorioso reino de Deus, o glorioso Messias que está vindo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, se você ler, versículo 19, versículo 17 aqui, se você ler, versículo 12, voltei-me para ver a voz que estava falando comigo, e quando me voltei eu vi 7 candeeiros de ouro, e junto aos candeeiros estava um semelhante ao filho de homem, vestido com uma veste talar e com um cinto de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então ele vê o reino que está vindo, ele vê o Messias, o dono da igreja, o redentor da igreja, o redentor da humanidade, criador do universo, o rei do universo, o rei do mundo, o juiz, porque você vê a espada que sai da boca dele, o juiz do mundo. Portanto, cumprindo a profecia que Jesus deu antes, quando ele diz: alguns de vocês que estão aqui não morrerão até ver a vinda do glorioso reino de Deus. João agora está vendo o glorioso reino de Deus que está vindo. Então, o mais importante é quando ele está segurando a chave de Davi. Lembre-se a promessa que ele deu para Davi. Davi recebeu promessas no livro de 1 Crônicas 17, 2 Samuel. Ele diz que o grande filho de Davi, o profeta Natã foi enviado a Davi, o Senhor Deus enviou seu profeta Natã para Davi, que Davi não iria construir
Ele não iria construir a casa para o Senhor, mas o seu filho maior iria construir essa casa. E então este filho, ele seria estabelecido. Deus disse: eu vou estabelecer o seu filho no seu trono para reinar para sempre. Somente o Messias vive para sempre. Então ele não está falando de Salomão. Então esse é um tempo poderoso quando João pode ver a promessa que foi dada para ele, e agora a profecia se cumpriu, quando agora ele está vendo que ele está segurando a chave de Davi. E você lê também Apocalipse 22, ele diz: essa é a raiz de Davi. A raiz de Davi, no final de Apocalipse 22. Então, todas estas profecias se cumpriram, mas hoje eu quero lidar com o fato de que há dois destinos, e entretanto algumas pessoas não vão conseguir entrar no glorioso reino de Deus e vão entrar na outra destinação, no outro destino. Livro de Marcos, abram comigo no livro de Marcos. O livro de Marcos, Marcos capítulo 9, povo abençoado. Ele diz o seguinte, em uma mensagem muito breve para vocês hoje. Eu vou fazer o mais breve possível nesta noite. Ele diz, Marcos capítulo 9, versículo 43. Ele diz, a partir do 42, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra de moinho, amarrada ao redor do seu pescoço. Versículo 43, que é o nosso versículo agora. Se a sua mão te fizer tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Versículo 45, ele diz, e se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor para você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no lago de fogo, no inferno. E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque-o. É melhor para você entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o verme que os devora não morre e o fogo não se apaga, significa nunca se apaga. Então, isso é muito sério. Muito sério, povo abençoado. O Senhor está dizendo que algumas pessoas não vão entrar. Ele disse, você está dentro desta categoria onde você faz as pessoas caírem em pecado. Oh, isso é trágico, ele diz. Ele diz que você será lançado no lago de fogo. Pense nisso. Quantos cristãos estão fazendo outros caírem em pecado hoje? Ou quantas vezes você que está sintonizado falando comigo, você fez alguém cair em pecado? Então, ao mesmo tempo, ele diz que o assunto da eternidade com Deus no céu, daquela nova Jerusalém que ele me mostrou, é tão grave, tão sério, que se o seu olho, ou o seu pé, ou a sua perna, ou a sua mão te fizer pecar, teria sido melhor para você cortar fora esta parte do seu corpo e entrar no céu do que ir com todos os seus membros para o inferno. Então você vê agora que aqueles que se amam a si mesmos, tantos, e amam seus familiares, pode ser sua esposa, este olho pode ser sua esposa, esta perna pode ser o seu amigo, esta mão pode ser os seus filhos, ou seja, aqueles que se amam tanto a si mesmos, ele diz, eles irão para o inferno, a não ser que você ame o Senhor primeiro, você irá para o inferno. O Senhor vê muito claramente as coisas que fazem as pessoas irem para o inferno, as pessoas perderem a eternidade com ele. Em outras palavras, ele está dizendo, as pessoas que não vão conseguir entrar na glória, disso que ele está falando lá. Ele diz que você pode literalmente ver como eles estão executando suas vidas. Eu quero que você entenda que o pecado é tão tóxico. O pecado que Adão e Eva cometeram no jardim foi tão tóxico que o Senhor não foi capaz de repará-los, de consertá-lo. Isso fez com
com que o Senhor entrasse em um modo de recriação. Ele teve que recriar tudo novo, como nós vamos ver, e mudar tudo. Se você é o livro de Judas 1:7, Judas 1:7, ele diz o seguinte: da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade sexual e relações sexuais antinaturais. Eles servem como exemplo do castigo daqueles que sofreram o castigo do fogo eterno. Então ele usa Sodoma e Gomorra como um padrão para fazer você entender o tipo de pessoas que não vão entrar na glória, vão entrar no outro caminho. Eles vão entrar no lago de fogo. Ele diz imoralidade e sexual. Perversão sexual que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra atraiu a ira de Deus. Isto deve servir como uma plataforma, um poderoso exemplo para essa geração, como o Senhor está dizendo. Então, os imorais, os sexualmente imorais, aqueles que desviam os filhos de Deus para o pecado, e os imorais sexualmente também irão para o inferno. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte, ele diz, ele punirá os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito sério. Esta é uma coisa muito séria para o Senhor dizer. Porque ele vai punir aquele que não conhecem a Cristo e não obedecem ao Evangelho de Jesus. Isso é tão sério, povo abençoado. Então, você vai querer o que significa obedecer o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo que ele vai puni-los. Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o Evangelho. E você sabe que hoje tantos rejeitam o Evangelho de Cristo, tantos. Esta geração é conhecida por rejeitar o Evangelho de Cristo. É por isso que eles são bem conhecidos. Esta geração. Eles são bem populares por isso, por rejeitar o Evangelho de Cristo. E ele diz, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que rejeitam o Evangelho. Ele está dizendo, eles vão descer para o inferno. Eles não vão conseguir entrar. Eles vão entrar no inferno, em outras palavras, ele está dizendo. Então você quer entender o que é que significa rejeitar Deus? Ou o que significa conhecer a Deus? E o que significa rejeitar o Evangelho de Cristo? Você vai querer saber tudo isso, você não vai querer correr risco, povo abençoado, neste tempo quando o Senhor está falando a respeito da eternidade na glória. Então, o Senhor se voltou contra o pecado. E o Senhor deixou muito claro que nenhum pecado vai entrar naquela cidade gloriosa, naquele lar eterno dos justos. Nenhum pecado vai entrar lá de forma nenhuma. Ele já deixou isso extremamente claro, povo abençoado, e, portanto, o tempo que você tem na terra agora deve ser para se preparar muito bem. E o Senhor enfatiza isto, ele reenfatiza o fato de que nenhum pecado vai entrar no seu reino, quando ele define aqueles em Apocalipse, capítulo 21, 8, aqueles que não vão conseguir entrar, aqueles que não vão entrar. Apocalipse 21, versículo 8, ele diz o seguinte, ele diz, mas os covardes, significado, aqueles que têm vergonha de Jesus. Nós vamos pensar disso. Quantas pessoas têm vergonha de Cristo hoje? Há tantos. Eles não querem nem confessar Cristo em um lugar público, de forma nenhuma. Ele diz aqui, mas os covardes, número 1, covardes, que têm vergonha de Cristo, os incrédulos, número 2, aqueles que não têm fé dentro da igreja, eles não creem no que a Bíblia diz, nem no que o Senhor diz. Os depravados, número 3, os assassinos,
Número 4, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Ele disse, esta é a segunda morte. Então você pode ter certeza que aqui estará o anticristo, o rico, trilionário falso profeta com o qual ele vem, os assassinos, os adúlteros, idólatras, aqueles que têm ira, demonstram ira, os mentirosos, o próprio Satanás também estará lá, os demônios estarão lá, aqueles que causam abominação, aqueles que você tem muitos aqueles que fazem extorsão, há tantos que extorquem, há muitos que extorquem. Eles, os que não nasceram de novo, os ateus, os imorais, os fornicadores e tudo isso. Os que não perdoam. Há tanto que o Senhor menciona aqui. O Senhor nos deu uma bússola direta que deve nos guiar para o reino de Deus, do reino da glória. E no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, ele diz a partir do versículo 18, aqueles que não vão conseguir entrar. Romanos, capítulo 1, povo abençoado, começando do versículo 18. Ele diz o seguinte: a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela sua injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifestamente claro para eles, porque Deus deixou muito claro para eles. Ele está dizendo que a iniquidade e a perversidade e aqueles que suprimem a verdade por causa da sua injustiça. Simplesmente pensa nesta geração e na própria igreja, quantas pessoas se sentem muito ofendidos pela verdade até o ponto em que eles tentam suprimir, até mesmo os pastores, eles tentam pregar um evangelho para que eles não falam da verdade, para que não sejam convencidos, para que outras pessoas não saibam. Porque aquela palavra falaria mal dele. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Então o Senhor vem muito claro entre os iníquos, os que suprimem a verdade. Romanos 2, do 6 ao 8, ele diz o seguinte, ainda definindo aqueles que irão para o inferno, aqueles que vão falhar de entrar na glória. Deus retribuirá a cada um conforme o que tiver feito. Aqueles que pela sua persistência em fazer o bem, ele dará vida, glória, honra e imortalidade. Ele dará vida eterna aos que persistindo a fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Ele está dizendo que aqueles que vão entrar lá são os persistentes. Eles fazem o bem buscando a glória de Deus, a honra e a imortalidade. Ele diz, ele dará para eles a vida eterna, uma habitação na Nova Jerusalém, pela persistência deles no bem. Mas olha agora, você vê que nós estamos lidando com uma geração que é muito autocentralizada, até mesmo na igreja, eles buscam a si mesmo. Mesmo se houver uma oportunidade de ajudar uma viúva ou um órfão para pagar alguma coisa ou trazer comida para a mesa ou ajudar um irmão ou uma irmã na igreja, o pastor, porque ele busca a si mesmo, ele deixa, eu vou guardar isso para o meu filho porque eu vou levá-lo para a Austrália, Estados Unidos ou para estudar na África do Sul, o que quer que seja. Então, buscar os seus próprios interesses está na igreja. Então, buscar os interesses próprios, os egoístas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então Deus vem muito claramente para nos deixar saber o que é necessário para entrar no reino de Deus. Mateus 25. Mateus 25,
41, ele diz o seguinte, Mateus 25, 41, ele diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e você não me deu nada de comer. E tive sede, e não me deu nada de beber. Fui estrangeiro, e você não me convidou. Então considere a vocês como cristão. Quantas vezes você teve a oportunidade de alimentar alguém faminto? Quantas vezes você teve a oportunidade de ajudar uma pessoa com sede? Talvez nem sejam pobres, mas alguém estava em um estado de necessidade naquele momento. Então, ele estava aguardando ajuda. Quantas vezes os cristãos fugiram? Esta maravilhosa oportunidade aqui de ajudar uma pessoa faminta, de ajudar uma pessoa sedenta, de dar de beber. Até mesmo um estrangeiro, até mesmo um policial, um oficial de polícia, ele está lá de pé, suando, e você pode dizer que este homem está com sede lá, então você tem uma Coca-Cola gelada do seu lado, ou uma garrafa de água gelada. Quantas vezes você estendeu a sua mão e disse, por favor, beba isso? Então, pelo grande trabalho que você está fazendo, até mesmo no hospital, quando os médicos estão lutando com o paciente, ou aqueles que estão varrendo ruas ou limpando os banheiros. Quantas vezes você teve essa oportunidade? Então ele dirá àqueles à sua esquerda, apartai-vos de mim, vocês que são malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu nada de beber, fui estrangeiro e você não me acolheu, não me convidou, necessitei de roupas e você não me vestiu, estive enfermo e preso e você não me visitou. Então, isto é muito sério, povo abençoado. E o Senhor define agora desta forma aqueles que não vão conseguir entrar na glória. No versículo 46, a mesma coisa, ele diz, então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembre-se que ontem, domingo, o Senhor exaltou a palavra justo, o lar eterno dos justos. E ele está repetindo aqui, mas os justos, eles vão entrar na vida eterna. Mas os justos para a vida eterna. Então o Senhor está se pronunciando muito bem a respeito dos cidadãos do reino de Deus, ser nascido de novo, receber Cristo, receber o Espírito Santo e ser justo. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Ele não tolera. O céu é o lugar onde está o seu governo. É o reino dele, a soberania dele está lá. A vontade de Deus está lá. Ele é o governante do universo. É por isso que quando você vê que quando Isaías viu o céu, ele viu o Senhor glorificado e entronizado, significando o governo de Deus está estabelecido, e muitas pessoas aqui na terra já Deus está tão longe, mas o Senhor está no controle, Ele está governando, Ele está reinando. Então, pelo que quer que você passe, as perseguições que você passe, você tem que ser confortado pelo fato de que o Senhor está entronizado, Ele está ciente, Ele está observando tudo. Então, se você tiver tempo para ler 2 Pedro 3:9, ele diz que aqueles que rejeitarem o arrependimento, aqueles que rejeitam o arrependimento, aqueles que acham que eles ainda têm, aqueles que rejeitam o Evangelho. Se você ler Lucas 16, do 19 ao 31, a prosperidade deste mundo mentiu para aquele homem, assim como se fosse a riqueza dele fosse a aprovação de Deus pelo estilo de vida dele. Eu estou falando do homem rico que estava no inferno, porque o rico, quando está no inferno, ele grita, me ajude, eu estou em tormento. Mas quando você desfruta da prosperidade deste mundo, a prosperidade deste mundo mentiu para ele, enganou ele, que aquela riqueza dele era a aprovação de Deus.
O modo de vida dele estava sendo aprovado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Aqueles que rejeitam o arrependimento também vão acabar no lago de fogo. Aqueles que pensam que eles têm tempo, aqueles que rejeitam o evangelho. Mateus 7, 13 a 14, ele diz que muitos irão para o inferno e outros irão para o caminho largo vai para o inferno, o caminho estreito vai para o céu. Então esse é o próprio Jesus dizendo que muitos virão para o inferno e andarão para o caminho largo. É apenas poucas. Isso é uma profecia para a igreja. Mateus 7, do 13 ao 14, ele está falando com a igreja. Aqueles que agora estão confessando a salvação. Ele está dizendo, muitos deles irão para o inferno, andarão no caminho largo. Pense nisso. Quantos cristãos hoje andam no caminho largo? Se você olhar o estilo de vida cristão, eles não abraçam a justiça, não abraçam a santidade, eles não querem arrependimento, eles não querem ter nada a ver com o temor de Deus. Eles não querem jejuar. Então, você os vê vivendo abertamente no caminho largo. E é por isso que o Senhor diz muito claramente aqui em Mateus 7, 13 e 14, que muitos vão para muitos vão para o inferno e poucos para o céu. Poucos irão para o céu, muitos para o inferno. A mesma coisa em Mateus 12, versículos 13 e 14. Mateus 12. Apenas poucos irão em direção ao céu. Por quê? Porque muitos vão estabelecer o seu próprio padrão de santidade, o seu próprio padrão para entrar no céu. Muitos estabeleceram seus próprios padrões, povo abençoado. Mateus 7, do 21 ao 23, ele diz, para dizer a verdade, eu não conheço, então são lançados no lago de fogo, ou seja, eles estão na igreja. Então esse é um momento muito sóbrio, povo abençoado. Os que não nasceram de novo, João 3, do 3 ao 7, os que não nascerem de novo, porque Jesus disse, a não ser que o homem nasça de novo, nunca verá o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, imoralidade. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, aqueles que não separam a injustiça da justiça, da luz das trevas, a santidade da impureza, da santidade da iniquidade, os que não separam, eles não vão conseguir. Então o Senhor fala muito claramente, povo abençoado, a respeito daqueles que não vão conseguir, mas ao mesmo tempo eles falam daqueles que vão entrar. Mas por que Deus é tão restrito e tão justo? Mas por que a igreja não prepara a humanidade? Você tem que ir no livro de 2 Coríntios, abram comigo, povo abençoado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e as coisas se fizeram novas. O pecado é tão tóxico que a humanidade teve que ser recriado. Deus teve que fazer uma nova criação, não apenas em parte, tudo. Ele teve que fazer tudo novo, porque se você ler em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, se você abrir comigo lá, povo abençoado, e quando você está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, os céus do qual ele está falando são 3 céus. Há 3 céus. O céu acima, o firmamento acima, aqui é céu. O lugar onde estão os planetas é o segundo céu. E o terceiro céu é este do qual nós estamos falando agora, é o lugar da habitação de Deus, onde o Deus transcendente e separado habita. Onde o Deus transcendente, separado, o Deus
esplêndido, a esplêndida glória de Deus habita. E quando o Senhor abre aquela porta, como ele fez nessa porta, ele simplesmente abre uma porta de comunicação e de súplica, ele está abrindo a porta para que você possa se comunicar com ele. Mas ele diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas depois da queda, pensa nisso, depois da queda. Então, olha, Apocalipse capítulo 21, 1, ele diz. Apocalipse 21, 1, ele diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então, o pecado que Adão e Eva cometeram foi tão tóxico que o Senhor teve que recriar. Ele teve que criar um novo céu. No princípio, ele criou os céus e a terra. Mas quando ele foi poluído e contaminado pelo pecado, ele teve que agora criar um novo céu e uma nova terra, onde está aquela nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus, onde a nova Jerusalém está, aquela que ele me mostrou domingo. E o Senhor quer que você saiba disso para que você entre no arrebatamento. Você tem que saber disso. Você não pode ser ignorante disso, que ele leva o pecado com muita gravidade, que o pecado não pode ser purgado, o pecado não pode ser consertado, renovado. O próprio Deus no princípio, em Gênesis 1, o próprio Deus, ele criou os céus e a terra. E por causa do pecado, agora em Apocalipse 21, versículo 1, Deus cria um novo céu e uma nova terra. Ele se livrou daquele primeiro que foi contaminado, tóxico, porque a toxicidade do pecado. Isto deve te dizer que esta brincadeira com o pecado, essa brincadeira com o pecado que você vê na igreja, em vez de encarar o arrependimento e purificar e fazer uma limpeza profunda e se arrepender do pecado, esta brincadeira com a apostasia e pecado que você vê na igreja acontecendo é muito mortal. É por isso que eu comecei primeiro enumerando as características, a identidade e o caráter daqueles que entram no lago de fogo. Eu comecei por aí, para que vocês possam entender que o Senhor tem zero tolerância ao pecado. O pecado foi tão tóxico que Deus teve que se livrar de todo o céu e de toda a terra, porque eles já estavam contaminados. E toda a cidade da Nova Jerusalém, porque já estava contaminada. E então, em Apocalipse agora 21, 1, ele diz, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, é claro, a Nova Jerusalém em seguida. Apenas para enfatizar para vocês que você vai entrar no lar eterno dos justos que o Senhor me mostrou neste domingo e eu trouxe para vocês na igreja. Você tem que estar ciente disso. Você tem que estar ciente da toxicidade do pecado. Na verdade, o pecado é tão venenoso que você não pode consertar. Você não pode consertar. Você tem que se livrar dele e ter zero tolerância, e o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Isso é tremendo, povo abençoado. E muito sério, absolutamente sério. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 16, ele diz, Gênesis 1, 16. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E ele colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. E Deus os colocou para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. Então você vê que lá o Senhor está falando da criação do sol. O sol é criado bem aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Mas quando você abre o livro do Apocalipse 21, versículo 23, ele diz o seguinte, a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para iluminar, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Por causa da queda,
por causa do pecado que aconteceu quando Adão e Eva caíram. Então o pecado contaminou tudo, até mesmo as estrelas do céu. E Deus criou um sol no livro do Gênesis, capítulo 1:16. Mas por causa da poluição do pecado, ele agora se livra do pecado em Apocalipse 21:23. E isto é sério, povo abençoado. Muito sério. O Senhor criou a noite. E entretanto, agora em Apocalipse 22, versículo 5, olha o que ele diz. 22, 5. Versículo 5, ele diz, 22, 5. E não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Então, a noite já foi, ele se livrou da noite. O Senhor desmantelou tudo que ele havia criado porque estavam contaminados pelo pecado. A toxicidade do pecado se manifestou. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Deus cria o mar. Bem aqui, Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Ele diz o seguinte. Em Gênesis capítulo 1, versículo 10. Isto é o que diz a palavra de Deus. Genesis chapter 1, verse 10 says, Gênesis capítulo 1, versículo 10, ele diz, e Deus chamou a parte seca, Deus chamou a terra seca, a parte seca Deus chamou terra e chamou os mares, o conjunto das águas de mares. E ele viu que era muito bom. Então você vê que bem aqui ele criou o mar. Ele chamou o conjunto das águas de mares. Todos os mares. E Apocalipse 21, versículo 1, o mar já não existe. Ele se livrou dele. Por quê? Por causa da toxicidade do pecado. Porque o pecado contaminou. Então ele diz, e não havia mais mar, o mar já não existia. Apocalipse 21, 1. Gênesis, o livro do Gênesis, capítulo 3. Se você ler do 14 em diante, Gênesis 3, até o 19, onde a morte entrou. Gênesis capítulo 3. Se você ler a partir do versículo 14, ele diz, então o Senhor Deus disse à serpente, já que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Então a maldição de Deus cai sobre a terra, sobre a criação. Maldita é você entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Olha a maldição de Deus. Ele te ferirá a cabeça e ele te esmagará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido. O seu desejo será para o seu marido, e ele dominará sobre você. E a Adão ele diz, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra. Olha a maldição. Maldita é a terra. Tudo isso, a maldição entrou na criação por causa da queda, por causa do pecado. E para Adão ele diz, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu te comandei que não comesse, maldita é a terra por causa de você, por sua causa, com sofrimento. Trabalho e sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto.
você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. A maldição do pecado, a morte que você vê agarrou a humanidade da forma maior, a profecia que eu dei do coronavírus, de 1º de dezembro de 2015. E você viu o que aquela profecia fez? Morte consumiu a terra desde que eu disse que eu vi o cavalo amarelo. A morte sempre esteve aqui, desde a queda no jardim. Os cânceres são severos, leucemias, diabetes, hipertensões, tudo. As guerras, a morte está na terra. A maldição do pecado, como nós vemos no livro de Gênesis 3, do 14 até o 19, quando agora a morte entrou. A maldição que o pecado trouxe para a terra, povo abençoado. Para toda a criação, povo abençoado. O pecado de Adão e Eva. Então é tão tóxico que toda a criação e até o universo, juntamente com o universo, agora está tudo amaldiçoado. Entretanto, em Apocalipse 22, versículo 3, ele diz: já não haverá maldição nenhuma. Olha isso. Você tem que saber disto para entrar no lar eterno dos justos que eu vi. Você tem que saber a toxicidade do pecado, quão severo é o pecado. E tudo isso que eu estou lendo para você, tudo isso para que você possa entender que esta é a razão pela qual o Messias está voltando no arrebatamento para te resgatar da assolação do pecado, do castigo do pecado. E nós sabemos que quando o Messias vem no arrebatamento, a igreja arrebatar os santos, levá-los embora, levá-los para a glória, os santos, que é apenas um gatilho, que vai, é uma ignição, é uma faísca que vai desencadear o processo da restauração do governo de Deus sobre a sua criação. Porque o pecado trouxe rebelião contra o governo de Deus. Você pode ver isso na terra hoje. A maioria não nasceu de novo. Isso são muitos bilhões de pessoas adorando ou adorando ídolos ou sendo apenas ateus. E eles não podem adorar Jeová, eles são rebeldes. Então, em outras palavras, você vê muito claramente que essa é a razão pela qual o Messias vem no arrebatamento, para levar você que crê em Deus, que se submeteram ao governo, ao reino de Deus. A salvação é em Cristo Jesus, a salvação da graça é essencialmente submissão total de uma pessoa sob o domínio, o reino de Deus. E tudo isso, Deus está purificando, Ele está prometendo vir e deletar tudo que ele criou e criar tudo novo para que ele possa restaurar o governo de Cristo, o glorioso reino de Cristo, o estado eterno do governo de Deus, quando agora Cristo toma o reino, o trono de Deus Pai, depois dele ter esmagado os seus inimigos, depois do juízo do grande trono branco. Então isto é para o propósito de trazer de volta e restaurar, instalar a soberania do reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua criação. A primeira criação já desobedeceu e você vê agora os efeitos muito terríveis. A destruição. Então Deus, por causa da toxicidade do pecado, a poluição, a contaminação, o contágio do pecado, Deus decide agora deletar, totalmente demolir tudo que Ele criou e criar tudo novo, porque o pecado não pode ser reparado, mas você vê que os cristãos deste dia presente estão tentando resolvê-lo, repará-lo, colocar um remendo. Você nunca vai entrar no lar eterno dos justos que o Senhor me mostrou domingo passado. Nós vimos no livro do Gênesis, capítulo 3, 19, que um dos efeitos e consequências do pecado é a morte. Terrível, morte. Uma das consequências do pecado é a morte. Nós vimos bem aqui que a morte é uma das consequências do pecado. A morte é o último inimigo, é a maldição que Jesus veio para derrotar.
E, entretanto, quando você olha Apocalipse 21:4, ele diz o seguinte, o livro do Apocalipse 21, versículo 4, ele diz, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esses são os eleitos de Deus naquele dia, quando eles entrarem na glória, o lar eterno dos justos, que eu vi domingo passado. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Olha isso, a morte é finalmente deletada, porque o pecado foi limpado, purgado naquele dia. O dia quando você entrar nos seus corpos gloriosos, você entrar no lar eterno dos justos. Os dois profetas de Yahweh, eles abençoaram num senso, eles estão abençoados para acessar a Deus, porque ele tem um corpo glorioso. E você também terá um corpo glorioso para ter acesso aonde Deus está. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga das coisas já passaram. Deus se livra da morte quando Ele agora cria a sua nova criação. Em outras palavras, a morte é derrotada no arrebatamento. É por isso que o Senhor está dizendo, prepare-se para a vinda do Messias. Vai ser muito bom se preparar, povo abençoado. Em outras palavras, Ele está dizendo, a morte vai ser derrotada naquele dia. Se você olhar Apocalipse, capítulo 20... versículo 14, Apocalipse 20, 14, ele diz o seguinte, Apocalipse 20, 14, ele diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então ele está dizendo que a morte é derrotada. Se você tiver uma chance de ler o livro de 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, ele diz o seguinte, ele diz, e quando aquilo que é perecível for revestido do imperecível e o que é mortal revestido do imortalidade, isso que vai acontecer no arrebatamento em um flash, em um piscar de olhos. E quando aquilo que é perecível for revestido do imperecível e o mortal se revestir de imortalidade, então a palavra escrita se cumprirá. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ou seja, a morte é derrotada naquele dia. É por isso que você tem que estar aguardando ansiosamente pelo dia quando Cristo volta para levar a igreja. Deus teve que abolir toda a criação que ele havia feito. Então, ele veio com uma nova criação. E este abolir dos céus e da terra, e do céu, e do cio, e dos mares, e das estrelas, da lua, das estrelas, do sol. Esta destruição da sua primeira criação, ele também aboliu a maldição e aboliu as consequências do pecado, que é a morte. Este não é um Deus maravilhoso, povo abençoado? Em outras palavras, no arrebatamento, se você está aguardando pelo arrebatamento, aguardando ansiosamente o retorno dele, os abençoados, então você vai saber que a morte foi derrotada. 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10. Ele diz, mas agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe vida e imortalidade à vida através do Evangelho. Jesus destruiu a morte também é aniquilada, totalmente destruída, abolida, aniquilada. Oséias 13, 14. A morte é derrotada, povo abençoado. E é por isso que eu encorajo vocês a entender que o pecado é tão tóxico que Deus não pôde consertar a humanidade, não pôde consertar a criação. O pecado é tão tóxico que Deus Todo-Poderoso teve que abolir a primeira criação e trazer a nova criação espiritual em você, em Cristo Jesus, para que você possa entrar agora na nova criação. Então não entrarão com o pecado. Este corpo que você tem, mesmo
que você seja nascido de novo ainda é pecaminoso. É por isso que os filhos e as filhas do céu, os filhos de Deus, embora eles andem na terra em salvação, você não pode reconhecê-los, porque pelo lado exterior eles estão se corrompendo, o corpo deles está envelhecendo. Se você olhar a aparência deles, você não vai gostar, porque exteriormente eles estão sendo corrompidos, eles estão sendo devastados, envelhecendo. Mas dentro deles está dentro a força, o depósito da glória eterna dentro deles. Então, talvez você não tenha muito para falar deles, porque eles não têm aquelas alfa-posições daquelas empresas. Quando eles vão, eles perguntam, por que você se veste assim? Por que você não se veste como todo mundo? Então, eles se vestem, a entrevista vira uma discussão sobre a sua veste, mais do que a sua qualificação. Então, isso é sério. Ele diz que a porta foi fechada. Se você ler, povo abençoado, o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, a humanidade foi banida, expulsa do jardim. E a porta que conduz para a presença de Deus, onde está a árvore da vida, eu quero que você saiba que é lá onde está Deus Pai. Quando você ouve os servos do Senhor dizendo que Ele nos levou à glória e Ele nos deu as folhas da árvore da vida, significando Ele nos deu direção direta e comando do próprio Deus Pai. Eles estão recebendo instrução direta do próprio Deus. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte: então o Senhor Deus o expulsou, Adão e Eva, para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia. Ou seja, entre a humanidade e Deus agora há uma espada, há juízo. Este é o símbolo do juízo de Deus contra o pecado. Lembrem-se quando eu estava dentro do trono de Deus, dentro do céu, os querubins vieram com a arca da aliança naquele caminho de ouro e colocou na posição do trono. E então, lembre-se que quando a nuvem de Deus, que eu chamei para descer em Kisumu, Capatete, querido, chamei em Kisumu novamente em 2019, a nuvem de Deus, ela veio através do caminho de ouro e repousou sobre o propiciatório. Isso é sério, povo abençoado. E lembro que um raio feriu a arca da aliança 3 vezes. Quando Deus agora me convidou, a nuvem de Deus abriu, eu não posso compartilhar, então ele falou comigo por voz, ele me convidou para ir e olhar dentro da arca da aliança. E quando eu olhei lá dentro, eu vi a Bíblia lá dentro, e eu vi alguns outros itens lá dentro. Então, um raio atingiu a arca da aliança 3 vezes. Lembre-se disso. E então, depois disso, vocês se lembram? Nós dois nos sentamos um de cada lado do propiciatório da Arca da Aliança. Então, Daniel, o profeta, sentou sozinho do outro lado. E então um raio atingiu 3 vezes, feriu 3 vezes a Arca da Aliança, 3 vezes dentro da sala do trono de Deus, dentro do céu. Eu compartilhei aquela visão, aquela visitação globalmente em todos os lugares onde eu fui. Então ele veio e ele me deu a revelação de que aquele raio que feriu 3 vezes lá é a autoridade de Deus contra o pecado, o poder de Deus contra o pecado e o juízo de Deus contra o pecado. Então, os querubins que estão de pé com a espada flamejante para guardar o caminho que conduz para a árvore da vida, ao caminho que conduz para onde está Deus Pai. Este é o símbolo do juízo de Deus agora que ficou entre o Deus e a humanidade. É por isso que Cristo veio e ele tirou esta espada. E ele foi massacrado, ele foi morto, para que agora vocês tenham acesso sem ter que receber o juízo, a espada. Então, Gênesis capítulo 3, 23, a porta é fechada. Gênesis capítulo 3, 23, a porta é fechada. Então o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E entretanto, quando você olha o livro do Apocalipse, se você for ao livro do Apocalipse,
Revelation chapter 4. Apocalipse capítulo 4. It says the following, verse 1. Ele diz o seguinte no versículo 1. After this I looked, and there before me was a Depois door destas coming coisas open in olhei, heaven. e eis diante de mim uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, eu fui arrebatado, e eis armado no céu um trono, e alguém sentado. Agora a porta está aberta. Agora a porta está aberta. Depois que Jesus aboliu o pecado e o salário do pecado, as consequências do pecado. E, sério, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, a porta foi fechada. Mas agora, quando o Senhor cria sua nova criação para você entrar, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, Mateus 27, do 50 ao 51, a porta abriu, o véu foi rasgado, agora você tem acesso à Arca da Aliança de Deus, o lugar da glória, agora a glória pode vir e visitar você em Kisumu, vocês podem vê-la com seus olhos e ainda filmar Kapkatet, Caritio, Central Park, Nairobi. Até mesmo em Angola, quando a glória ficou na minha cabeça na conferência de pastores, em Kakamega. Agora vocês têm acesso à glória de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, você vê que a humanidade foi totalmente expulso, banido do paraíso. Ele foi expulso da presença de Deus. E, entretanto, Apocalipse 22, se você tiver a chance, Apocalipse 22, versículo 14, ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, significando com o sangue de Jesus, para que eles tenham direito à árvore da vida, de acessar a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E então ele define para vocês os que não vão entrar. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, idólatras, assassinos, e todos os que amam e praticam a mentira, a falsidade. Então ele os remove de lá para que você possa desfrutar da paz. Ele tira os cães. Ele está cansado dos cães nesta vida. Ele vê cães em todo lugar. É uma cena horrível. Ele diz: fora ficam os cães. Aqueles que praticam feitiçaria, imoralidade sexual, assassinos, idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira, os enganadores, pregam o evangelho da mentira, dão falsas profecias lá fora, falsos apóstolos. Ele os remove, mas o que você vê claramente é que é o paraíso restaurado. Agora você pode entrar no paraíso, Apocalipse 22, 14. Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele diz: tristezas e dores, você vai dar à luz com dor, você vai trabalhar no chão com dor e tristeza e sofrimento. Entretanto, Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 21, 4, ele diz: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, nem tristeza, não mais soluços. Aleluia! Então, o diabo está totalmente destruído, ele nunca mais vai te perturbar novamente. É por isso que Apocalipse capítulo 20, se você ler do 11 em diante, até o 15, no 10 ele diz... Apocalipse 20, 10, ele diz o seguinte... Ele diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Então vocês que forem para lá vão encontrar o diabo lá embaixo. Aqueles que entrarem no céu, você não vai vê-lo lá. Mas o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Significando pelo tempo que Deus viver. Então é para sempre. Enquanto você
So they have to pay for it forever. Então, ele já pagou suficientemente para sempre. Então, quando o diabo aparece no jardim, na velha criação de Deus, o diabo agora agora o diabo é totalmente banido, ele não aparece no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Então o Senhor deixa muito claro para vocês, povo abençoado, que o pecado não é para brincar. O pecado não é algo para se brincar. O pecado é totalmente tóxico, vai te corroer, te corromper até que você não tem conserto. A toxicidade do pecado é tão poluidora e tão contagiosa, que Deus teve que abolir toda a criação e criar nova, e criar uma nova criação. É por isso que Ele exige de vocês que vocês sejam nascidos de novo, recebam Cristo, seja uma nova criação, andar como nova criação e viver como uma nova criação, para que você seja adequado para o lar eterno dos justos, na eterna glória, no eterno reino de Deus, que Ele me mostrou no domingo. Que o Senhor os abençoe, povo abençoado. Foi um privilégio maravilhoso falar com vocês. Todos que querem receber o Senhor, repita. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo e me aparto de todo pecado e eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Meu Senhor Jesus, eu estou totalmente determinado a andar uma vida cristã santa. Então, por favor, unja-me com o Espírito Santo e dá-me zero tolerância ao pecado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Então, agora você pode ter o seu culto de adoração, Sr. Matthew, mas eu acho que é melhor você abrir os fones e ter alguns feedbacks. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.